acho que parece tanto o New Beetle 2.0. Galera do Flatout, da GTO Car Specialist, estamos começando mais um GTO All About. E hoje nós vamos falar de um dos esportivos mais icônicos da história, 911 Turbo. Especificamente sobre essa unidade que está entrando à venda agora na GTO. Exatamente, é uma 911 Turbo S 2011 com 12 mil quilômetros e uma de apenas 9 unidades no Brasil. Exatamente, só que antes da gente falar sobre esse carro, que é a geração 997 Mark II, a gente vai contar um pouco da história dos 911 Turbo. Esse carro é a quinta geração do 911 Turbo e a gente vai falar lá desde o início, que a primeira geração foi a 930 Turbo. Que ela teve a versão 3.0, depois a versão 3.3 a partir de 1979, que ela foi um carro que valorizou bastante, né? Sim, não tinha versão conversível ainda na época da 911 Turbo. É verdade, a versão conversível acho que só foi aparecer na 996, né? 996. Bom, depois da 930 veio a 964, sim, que foi um carro também que ficou icônico pelo filme, né? O Bad Boys. O Bad Boys, todo mundo fala da 964 por conta do filme. Posteriormente, 993 Turbo. 993 Turbo, que também ainda não tinha um conversível, e finalmente o 996. 996, que foi aí, digamos que, meio que o patinho feio da geração dos 911. Após a 996, a gente chega na 997. A 997, como muitos sabem, tem a Mark I e Mark II, que a gente define como o pré e o pós facelift, né? Então a 997.1, que ela foi apresentada em 2004, o carro começou a ser entregue efetivamente em 2005 e ela ficou até 2009, quando foi apresentada a Mark II. A gente vai falar um pouco da 997.1, que pode falar também melhor, que a gente teve acho que bastante experiência, né, de andar nas turbos da primeira parte da 997, que foi, acho que, uma primeira geração de carros esportivos modernos, extremamente rápidos, mas também meio que um último lance do carro ainda meio raiz, assim, né? Sim, ainda tradicional Porsche como as gerações passadas. E a gente teve as experiências tanto nos originais quanto nos extremamente preparados. Extremamente, né? Fuçados. As turbos, as 997.1, elas, além de ser um carro original muito rápido, que era um motor 3.6, 6 cilindros, boxer, com 480 cavalos. 480 cavalos, a grande maioria vendidos no câmbio manual, porque a outra opção de câmbio que tinha era o Tiptronic, que não era um câmbio tão bacana assim de guiar. E foi o último motor Mezger, né? Que tanto Sim. falam do Hans Mezger, que era projetista de motores, que participou do projeto dos motores do 917, 956, os carros de corrida da Porsche. Foi quem desenvolveu o motor do primeiro 911 Turbo, do 930, e foi o último motor Mezger na Turbo 997.1, né? Que era a 3.6. Antes da injeção direta que foi introduzida na Mark II. Que foi, acho que, uma das grandes novidades, né? Quando a gente chegou na 911 Turbo 997.2 no facelift, que foi o fim do motor Mezger, a entrada do motor 3.8, não mais 3.6, mas o 3.8 com injeção direta de combustível, e também a introdução do câmbio PDK. Sim. Eu acho que, na verdade, o PDK ele foi a primeira experiência que o cliente Porsche teve de você estar a bordo de um estilingue, que era você ter todo o desempenho da 911 Turbo com um câmbio que trocava de marcha extremamente rápido, né? A gente andou no carro. Você tem aquela aceleração contínua e sem a pausa da troca de marcha. Sem... É uma sensação realmente de montanha-russa. Sim, sem interrupção de torque, porque a Turbo, a 997.1 manual, a gente tinha uma primeira marcha muito curta. E até os proprietários na época falavam, né? Que você não tinha tempo de tirar a mão para trocar de marcha de primeira para segunda, porque senão você cortava o giro muito rápido e perdia desempenho. E muita gente também não está habilitada, digamos assim, para
domar um carro tão forte com 480 cavalos, eram 62 kg de torque. E o PDK ajudou muito a qualquer pessoa poder dirigir rapidamente e extrair o máximo desempenho de um 911 Turbo com um câmbio extremamente eficiente, que foi a introdução do Porsche Doppelkupplung Getriebe, não sei nem pronunciar isso direito, mas é assim a tradução do PDK. Bom, não teve na 997.1 a versão S, só teve na 997.2, certo? Exatamente. E a Turbo S ela foi criada não só para extrair um pouco mais de performance do carro, mas também pela questão dos opcionais. Se você configurava uma 911 Turbo com tudo que era disponível, existia uma demanda para esse tipo de cliente. Então eles preferiram já fazer uma versão que já teria absolutamente tudo que o Turbo tinha para oferecer, desde freio de cerâmica de fábrica até diversos outros itens. Roda de cubo rápido, PTV, que é o Porsche Torque Vectoring, que na Turbo, na versão normal sem CS, ele era um opcional, e na Turbo S ele já vem de série. O PTV, que é o Porsche Torque Vectoring, ele é um sistema de vetorização de torque, ou seja, que quando você está entrando numa curva, por exemplo, você vai entrar para uma curva para a esquerda, ele tem como distribuir o torque nas rodas independentemente. Então ele joga o torque aqui para as rodas da direita, usa a pinça de freio na roda esquerda traseira para dar leves pinçadas e você fazer o carro contornar mais precisamente a curva. Então essa é a grande função do PTV, e que na Turbo S também vinha junto com um LSD, um diferencial de deslizamento limitado, que também blocava e desblocava as rodas conforme a demanda. Além do PTV, tem também o PTM, que é o Porsche Traction Management, que faz toda a parte de distribuição de tração entre o eixo dianteiro e traseiro, porque todas as 911 Turbo, desde a geração 993, são tração integral. Isso na verdade a gente não falou, né? Que a 930 e a 964 elas são tração traseira, né? Sim. Então o PTM é esse sistema eletrônico da Porsche que faz essa distribuição de tração, além também do PSM, que é o Porsche Stability Management, que é a parte de controle de tração e estabilidade, que ela evoluiu da 997.1 para a 997.2, um sistema que ficou mais permissivo nas situações que você está no Sport Plus, que é o modo mais agressivo do carro, e também com um comportamento mais seguro para quando você está em pisos escorregadios. Então eles mudaram um pouco a eletrônica do PSM nessa geração 997.2. E além disso tem o PCM, que é o Porsche Communication Management, que a partir da 997 Mark II ele veio touchscreen. E o motor também. Verdade, mesmo 3.8 encontrado na Turbo normal, só que com 30 HP a mais. Eles fizeram um ajuste como se fosse um remap de fábrica, né? A pressão de 1 bar para 1.2 para gerar esses 530 cavalos. E 5 kg a mais de torque, de 65 para 70 kg. Para 70. A Turbo, ela, na verdade, ela tinha aquele sistema, aquele overboost, né? Que de 65 ele ia para 68 kg de torque num período ali de 15 segundos, quando você acionava o kickdown, né? Na PDK ela tinha a função overboost, que na Turbo S, na verdade, ele já tem um 1.2 de pressão full time e os 530 cavalos. Lembrando que as turbinas da 911 Turbo, elas são a VTG, né, que é a turbina de geometria variável, que inclusive a Porsche é a única montadora a usar as turbinas VTGs em motores a gasolina, que a turbina de geometria variável ela é usada primordialmente em motores a diesel. E na verdade o funcionamento dela é que as pás do rotor, da caixa quente da turbina, elas têm a geometria variável, assim, elas variam o ângulo justamente para que quando você está acelerando de baixas rotações, que os gases de escape ainda não têm força suficiente, elas ficam fechadas para que você consiga movimentar os rotores mais rápidos, e conforme você vai acelerando e o RPM vai subindo, essas lâminas elas vão se abrindo e aí você tem um fluxo maior dos gases para dentro da turbina. Isso gera menos lag, né? Isso é o que a Porsche vende como
como tecnologia que realmente é verdade, mas na prática você anda nas 997 Turbo ponto 1, ponto 2, muda realmente um pouquinho, o lag desse carro ele é um pouco menor, mas não deixa de ter aquele atraso gigante quando se acelera até a turbina encher. Ainda é bem claramente um motor carregado por aquela turbina. Ainda assim é um motor turbo, né? Acho que a gente começou a sentir realmente um comportamento mais linear de turbina agora, nos últimos motores 3.0, principalmente da geração 992, que ela tem um comportamento bem menos agressivo do que desse carro, e você tem uma tocada mais similar de um aspirado, mas não tem como você realmente eliminar 100% o lag de um motor turbo. Em 2009, a Porsche apresentou o facelift da geração 997, tanto para os carreiras e na sequência para a turbo, e são pequenas diferenças, né? Visualmente diferenças muito sutis, né? Bom, o facelift começa com os LEDs no para-choque, né? Sim, os LEDs mudar, que é a única maneira de identificar visualmente diferente. De frente, né? E na traseira, as lanternas, que também são inteiras de LED, e que na Turbo S ela vem meio que como se ela fosse inteira em cristal, né? Que ela é transparente. Sim. E você tinha como opcional na época você colocar a lanterna da Turbo normal, que era inteira vermelha. No mais, a Turbo S ela vem com as rodas RS Spider de cubo rápido, os freios em carbono cerâmica de série, que é o PCCB, Porsche Cacete como breca, que falam que é o Porsche Carbon Ceramic Brakes. E, bom, a configuração extremamente chique, ao mesmo tempo sóbria, né? Sim. Preto, interno terracota. Inclusive a configuração, na minha opinião, acho que é do Carrera GT mais bonito aqui no Brasil, né? Exatamente. Tem um que é exatamente nessa configuração, preto com interno terracota. E no mais, o legal disso tudo é você ter toda a sensação da 911 Turbo S, que inclusive a Porsche divulga que o 0 a 100 é 3.3 segundos nesse carro, 0 a 200 em 7 segundos e meio e a velocidade máxima de 315 km por hora. Tudo mentira. A Porsche sempre fala menos do que eles fazem. Números muito conservadores. Não, tá doido. Conservadores. As turbos normais a gente via fazendo numa avenida com nome de continente, nos Jardins. Sim, uma época que estava fechado. Exatamente. 0 a 100 em 2,9, entendeu? Então, as Turbo S é também nessa casa, 2,9 real o 0 a 100. Tem vídeos de Turbo S passando de 335, 340 km por hora de velocidade final, na Coupé pelo menos, né? Sim. E eu ainda acho que, putz, teve uma vez que eu fui até com um cliente nosso, a gente foi buscar uma 997 Turbo manual, cabrio, em Campinas, voltamos na Bandeirantes, pé cravado, capota aberta, sensação maravilhosa. Porque assim, o carro não tinha ronco, né? Não tem mesmo, a 911 não tem ronco. É aquele ronco meio de aspirador de pó mesmo, a gente fala de brincadeira, mas é verdade. Teve até uma montagem que eu fiz uma vez que era a GoPro no escape de uma 911 Turbo e no meio da imagem eu coloco um aspirador aspirando pó e o ronco é o mesmo. Mas a sensação de você ter algo que você, na verdade, o que você ouve são as turbinas realmente puxando o ar, os filtros de ar sugando todo o ar ali da atmosfera do seu lado e tacando tudo isso nas suas costas. A sensação é maravilhosa, né? Porque a pegada de torque desses carros é incrível. Exatamente. Ainda mais com a capota aberta logo aqui do lado do ouvido. Exatamente. Turbo S devidamente apresentada. Vamos para a parte boa. A gente vai falar um pouco de mercado, de valorização, de coleção, do grande momento que as 911 Turbo estão vivendo aqui no Brasil, entre todas as gerações. Mas para isso, a gente vai fazer aqui dentro, dando uma voltinha e mostrando um pouco mais do carro para vocês. Estamos a bordo já da máquina Turbo S Cabrio, tem que ser de capota aberta, cabelos ao vento. Esse carro ele tá com escape. Tá com escapamento.
que, assim, o Turbo S original realmente falta um pouco de barulho, falta um pouco de conexão para você saber até qual marcha você tá, às vezes. Né? Muito! Porque é meio que um barulho contínuo de pressão entrando de turbina, mas um pouco genérico, assim. Sim, se você tiver ainda de capota aberta com vento, mistura tudo. Se você não olhar pro conta-giro, você corta o giro o tempo inteiro em todas as marchas. Sim. E o legal de quando coloca escape nas turbos, assim, ela puxa o ronco mais para aquele meio GT3, assim, aquela essência do ronco do GT3, só que com aquele assobio da turbina. Com a pressão junto, né? Que parece que o carro, tipo, você ouve aquele assobio da turbina, parece que o carro tem 1000 cavalos, né? Bom, a gente quer falar um pouco sobre a parte mercadológica da 911 Turbo. Então, lógico que o foco é a gente falar da geração 997. A gente, enquanto estava explicando do carro, nem chegamos a falar da geração 991, ainda mais a 992 que ainda vai lançar, mas falando do passado do mercado da Turbo. Historicamente, todas as gerações do 911 Turbo, desde a primeira, desde o 930, elas têm valorizado, cada uma por sua peculiaridade, por ter marcado aquele período de tempo, aquela época. E todas elas têm subido, né? 930, 964, 993... Todas, mas assim, o engraçado é que os porcheiros, eles arranjam sempre o motivo porque aquela valoriza. Não é só tipo um modelo específico. Sim. A 930 valoriza porque foi a primeira turbo. Sim, já tem um motivo, mais já de tem um motivo motivo suficiente. Ainda tem tipo a 78, que é a última 3.0, aí tem a 79, que é a primeira 3.3. Aí essas valem mais. Aí a última 3.3 também vale mais. Aí a primeira que saiu cinza metálico, né? Tá bom. Vale mais também. Vale mais. Aí a 964. A 964 ficou clássica. Falam os mais puristas, os porcheiros mais raízes falam que é a Porsche mais bonita já desenhada. Sim. Mas isso é obviamente gosto. E a melhor turbo de guiar, por ser a última turbo com tração traseira ainda, né? Sim, e ficou clássica a turbo 3.6, né? Sim. Então assim, falando dessas duas, da 930 e da 964, a 930 a gente já viu carros aqui, cara, coisa de 3 anos atrás, carros já em valores muito altos, a gente falando de 800, 900 mil reais. Sim. E agora no ano passado teve carro negociado a 1,5 milhão. Exatamente. 930 Turbo. A 964 aconteceu a mesma coisa, também teve sua época bem mais barata do que hoje. Sim. E hoje você vai ver aí elas trocando de mãos por 2,5, né? 2,5 milhões de reais. 2,5 de reais. Aí a 964 valorizou porque foi a última tração traseira. Exatamente. Aí tem a 993 Turbo. A 993 foi a primeira tração integral. Sim. Mas é a última refrigerada a ar. Aí pronto, aí valorizou por conta disso. Já é motivo também para... E a 993 aqui no Brasil tem uma história meio bizarra, né? Porque naquela época, 2006, 2007, uma 993 Turbo era um carro velho. Né? Era um carro velho. E valia lá seus 400 mil reais. Módicos 300, 400 mil reais. Era um carro que entrava num nível de depreciação comum, como qualquer outro carro. Vai caindo de preço. Então chegou a ter 993 Turbo a 350, 400 pau. Sim. Hoje, muitas unidades. Hoje pode falar em torno de 2 milhões de reais. Né? Então, a gente teve cliente, puta, eu lembro certinho, um cara em 2010, ele comprou uma 993 Turbo, vinho, falou de pagar 950 mil reais. Eu falei, 950 mil, você é louco! Meu, puta, e o carro eu não acho nada especial de guiar a 993 Turbo. Sim. E aí depois o carro foi para 1.200, 1.300, 1.500, 1.700, 1.800 e a gente teve carro negociado a 2 milhões de reais. E assim, é que o caso da 993 Turbo no Brasil é um caso particular porque a demanda é muito maior do que a oferta. São pouquíssimos carros. Sim. São 12, né? Sim. 12 ou 15 carros que vieram para cá e muitas pessoas com vontade de ter. Então isso inflacionou bem o preço. Até porque lá fora não é um carro que acompanhou essa valorização que teve no Brasil, né? Sim, exatamente. Subiu até que um pouco recentemente, mas ainda está na casa de 100 e poucos mil dólares. Né? Não tem justificativa custar 2 milhões de reais aqui, né? Sim. E teve a Turbo S 993, né? Sim, que daí é um carro mais raro mundialmente, 186 unidades.
pouco de torque em segunda, eu acho, em segunda marcha. É ignorante, cara. Como pode? Isso aqui é o significado do 911 Turbo. O 911 Turbo S. É essa aceleração brutal que te joga pra trás, que te cola no banco, que você fica até meio que sem ar na hora que ele puxa todo o ar, né? Você fala que eu vou estar ali agora, e você tá lá. Tipo um teletransporte. Impressionante. E tem o 993 Turbo S. 993 Turbo S, que daí já era um carro com produção muito reduzida, né? Acho que são 180 e poucos carros. Não, vieram 4 no Brasil. Sim, que é um número grande até. Pra... Uma foi embora. Pra Suíça. E ficaram 3 aqui no Brasil. Se uma 993 Turbo tá falando em 2 milhões de reais, eu não tenho como mensurar o valor de uma 993 Turbo S aqui no Brasil. Só tem 4. Se o cara pedir 3 milhões, 4 milhões, vale, porque tá na mão de 3 caras colecionadores que não vão largar esses carros. E é um carro que até dá pra justificar um pouco mais o preço pelo que ela vale lá fora, né? Lá fora já vale bem. Bem mais que uma 993 Turbo. Sim. Acho que aí a gente vai pra 996, que também, embora ela seja meio que o patinho feio da Porsche por conta do design do farol, muita gente criticou porque perdeu aquela característica das lentes ovaladas como era a 993, então muita gente criticou, embora eu particularmente eu não acho tão feio, eu gosto do carro. Tem suas versões que são um pouco mais legais. A GT2 996, putz, eu acho a coisa mais linda do mundo. É um carro muito bonito. A Turbo S também são carros bonitos. E a 996 Turbo é um carro que não valorizou tanto, mas é um carro que também em 2008, 2009 você encontrava carros a 180 mil reais. 996 Turbo. E hoje é um carro de 400 mil reais, dobrou o valor. Mas também a gente chega na 997, na ponto 1, na mecânica que a gente estava dizendo no começo do programa. Carro que ele chegou no Brasil zero a 620 mil reais, se eu não me engano, na época, em 2006. E também entrou numa onda de depreciação normal. O carro chegou a ter quanto anunciado? 320 mil. Se eu não me engano, teve uma a 299. Deve ter tido, com certeza. E as manuais, as últimas Mezger, vieram numa crescente absurda de preço. Carros aí recente, agora no ano passado, em 2019, sendo negociados a 750 mil reais. Carros aí com 10, 12, 15 mil quilômetros. E estabilizaram agora na faixa dos 640 mil reais. Por volta disso. E a 997.2, que é a que nós estamos, independente de ser Turbo ou Turbo S. Como é uma geração que muita gente tem usado essa base moderna, mas ainda assim muito boa para mexer, e claro, com o fato de ter o câmbio PDK, que você ganha muito mais velocidade nas trocas de marcha, tem muita gente preparando e tá assumindo as 997 Mark II originais e tá fazendo o preço dela crescer também, né? Sim, eu acho que na verdade foi esse o movimento que começou a fazer a 997 Turbo subir de preço. Perceberam que era um carro muito barato e que podia aguentar muito em termos de preparação, né? E daí isso foi subindo, e daí juntou com toda a questão de quão colecionável o carro poderia ser no futuro, e o mercado percebeu que realmente estava muito barato. Sim. E elas foram sumindo, foram restando poucas disponíveis para comprar, e isso fez o preço ir lá para cima. As turbo mexidas, elas ficam legais de qualquer jeito. Se você coloca um chip, um escape e chip, né? Você faz um remap, daí você põe o escape e coloca o filtro, você tem um carro aí que vai te... As PDK, elas têm 500 cavalos originais, que na verdade dá em torno de uns 460, 70 roda. Eles levam aí para 550, 560 roda. Se você troca rotor de turbina, o pessoal já leva para 600, 650 roda. Acima de 700 motor. E aí se você troca a turbina, aí o mundo não acaba, porque aí você tem, tipo, como colocar 700, 800, 900 mil cavalos de roda, o pessoal fazendo motor 4.0 nas 997.1 e colocando 1.200 cavalos de roda. Então todos os níveis, todos os estágios de preparação da 997 vão ficar legal pra caramba, né? Sim.
Nossa, tá gostoso o ronco, né? Tá. Ó. Porra. Tá delícia. Vamos sentir um pouco dos 530 cavalos, dos 70 kg de torque do 3.8 injeção direta. É muito legal. A colada no banco puxa é sensacional, velho. Na Europa, uma 997 Turbo S conversível como essa é um carro vai de 90 até 140 mil euros, dependendo da quilometragem, e você encontra anúncios de carros com 70, 80 mil quilômetros. Nossa, lá os caras usam, né? Provavelmente tem carros que foram usados diariamente desde que foram comprados do zero, né? Sim, porque na verdade a Turbo ela tem esse conceito, né? De ser um carro muito usável, né? Sim, completo para qualquer situação, né? Neve, vai trabalhar, vai viajar, track day, vai no mercado, vai no track day. Qualquer situação. Olha aqui, a gente está andando extremamente devagar, 50 km por hora, um carro que roda extremamente macio. Você usa ele como um carro normal. Você não tem a preocupação de quando você está numa Ferrari, você está numa Lamborghini, que parece que tudo é mais intenso, ou tudo é mais complicado, tudo é mais difícil de você... Você está em risco constantemente. Exatamente. Não, na Porsche você está num canhão completamente usável. O carro é incrível, né? Nesse quesito, né? Nesse quesito não é difícil de comparar com qualquer outro esportivo. Sim. Na verdade, esse carro era um carro que nos Estados Unidos também ele tem os preços entre 100 e 120 mil dólares, dependendo da quilometragem. E aí, se você for fazer a conta, por exemplo, né? A gente sempre faz essa conta. Se pudesse trazer o carro para o Brasil, sim. Se pudesse trazer, porque o carro a gente só pode importar zero ou com mais de 30 anos, um carro com uma quilometragem baixa de 120 mil dólares, você colocaria ele aqui por 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, né? Exatamente. E aqui no Brasil é um carro que hoje as Turbo S, as Coupés giram na faixa de 600, 650 e as Cabrios na faixa de 680 até 750, por aí, dependendo do estado de conservação do carro. É que este carro que nós estamos, ele é absurdamente novo, né? Um carro muito, muito, muito conservado. Você vê que todo o couro, ele é fosco, ele não é brilhoso. Você tem não tem marquinhas de banco. É um carro com 12 mil quilômetros, sendo 2011, um carro que já tem aí 8 anos de uso e apenas 12 mil quilômetros. Não é um carro extremamente conservado. E detalhe, né? São 9 carros no Brasil, né? Exatamente. Os botões também, todos novinhos. O carro tá... Dá pra ver que realmente a pessoa gostava, cuidava e sabia o carro que tinha. Agora, uma análise também interessante de mercado pra gente fazer em relação a preço é que é o seguinte: a Turbo S, na época, esse carro, a 997 Turbo S, 2011, 12 até 13, qual era o principal concorrente? Nissan GT-R. Exatamente. E era justamente a época que uma Turbo S no Brasil, ela era na faixa de 830 até 880 mil reais, era o quilômetro, entre a Coupé e a conversível. E você tinha o GT-R 2012, 0 km, sendo vendido aqui no Brasil por importadoras independentes, mas que colocavam o carro aqui. Você não precisava importar o carro estava aqui no showroom, pronto, você ia lá, pagava e levava o carro embora. 425 mil reais. Era metade pelo dobro, né? Porque... E você tinha os mesmos 530 cavalos. Os mesmos 530 cavalos, você tinha um desempenho praticamente idêntico ao da Turbo S e pela metade do preço. Essa era a época que o GT-R fazia sentido. Exatamente. E hoje esses mesmos carros, se não estão o mesmo valor, estão até mais caro. Os 2012? Hoje em dia, né? Sim, os caras pedem 550, 600 mil reais nos GTRs 2012. E quando veio o GT-R 2017, que foi um carro que pra mim, na minha opinião, ele caminhou pra trás em termos de desempenho. Sim. Ele andava menos que a Turbo S 2017, que era a Mark II, e custava praticamente o mesmo preço. O GT-R era 900 ou 950 mil reais, era na concessionária, que veio aqui pro Brasil oficial, e a Turbo S era 1 milhão. Sim. O GT-R, se for parar pra pensar, se ele só aguentar mais um pouquinho, ele vai ter visto 3 gerações de 911 Turbo nascerem e morrerem. É verdade. Ou pelo menos, bom, ele vai ver o nascimento da terceira, né?
a 997, a 991 e a 992. A questão é a seguinte, né? A turbo não importa a geração, a turbo é uma turbo. A 996 ela é legal de guiar, a 997.1 ela é legal de guiar. A PDK é legal porque é um carro muito eficiente, com uma performance incrível. Você vai para a 991, você tem um chassi muito mais evoluído, né? Com muito mais chão do que a 997. O legal é a ininterruptidão do PDK da 997. Verdade. Que foi um divisor de águas, né? De performance. E outra coisa, né? A 997, ela foi a última geração a manter as proporções meio que originais do 911. Sim. Ela é muito mais próxima do tamanho de uma 993 do que de uma 991 ou 992, que são carros que ficaram gigantes, né? São as linhas mais clássicas, né, da Ford. A 991 ela tem um ombro traseiro muito maior, muito mais parrudo. As proporções inteiras dela são... A altura dela, o tamanho da roda, né? Tudo, né? Bom, acho que é isso. Devidamente apresentada, 911 Turbo S 997.2 Cabrio, que está à venda na GTO Car Specialists. E acho que fica por aqui mais um GTO About, certo? Certo. Obrigado por participar desse vídeo, né, Renato? Tamo junto. É isso aí, sente só essa última puxadinha. Isso é o que uma turbo causa o tempo inteiro. Você ri sem motivo. Chegou a 60 por hora muito rápido parando no banco. Você viu o 0 a 60 dela? É incrível. É uma Turbo S conversível 2012. Essa unidade tem 12 mil quilômetros. Não, 2011. Fudeu. Pode acontecer, segue o jogo. Tcharam! Podemos rir também?